Está no ar mais um episódio do Pode Ver, o primeiro podcast de contabilidade do Vale do São Francisco que trata de todos os assuntos. Aqui no Pode Ver, a contabilidade fala sua língua. Esse podcast é uma produção da Vermont Contabilidade, então eu convido você a seguir o nosso Instagram, @Vermont Contabilidade, e também seguir o meu Instagram pessoal, que é o @Verônica Monteiro, _conte de contabilidade. E nesse episódio, excepcionalmente, eu estou sozinha. Não estou recebendo nenhum convidado nesse episódio. E nós vamos discutir, continuar a discussão, na verdade, sobre um assunto que já vem sendo tratado aí nas últimas semanas, que é sobre a diferença entre carga horária e produtividade. Nós trouxemos alguns dados aqui, inclusive da Organização Mundial de Saúde, falando sobre os malefícios de uma carga de trabalho muito pesada, de uma carga muito alta de trabalho. Então, um dos podcasts que eu me inspiro muito, uma pessoa que me inspira muito a fazer esse podcast, chama-se Wesley Barbosa, ele é do No Brain No Gain Cast, então eu convido vocês também a conhecer o trabalho de Wesley. E em um dos podcasts dele, ele trouxe essa discussão já faz algum tempo, e eu achei muito relativo, muito pertinente, e é em relação a longas horas de trabalho. O que mede o resultado, do funcionário não é o tempo. O tempo ele mede esforço. O que mede o resultado são números. E a gente vai conversar mais para frente sobre os números. Então, as longas jornadas de trabalho, elas não são boas para ninguém. E isso não sou eu que estou falando, não. Eu trago dados científicos de instituições renomadas. Então, vamos começar sobre algumas pesquisas que eu fiz aqui. O gerenciamento de tempo e o adoecimento pelas altas cargas de trabalho. Dados da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, eles trazem que 745 mil pessoas já morreram nos últimos anos em virtude de altas cargas de trabalho. Em média, essas pessoas, esse número, trabalhava em média 55 horas semanais, o que significa, vamos dizer que as pessoas trabalhassem de segunda a sexta, que significa 55 horas semanais, representa 11 horas de trabalho diário. Então, as mortes por doenças cardíacas relacionadas às longas jornadas de trabalho, elas aumentaram em 42%. E o acidente vascular cerebral, o AVC, em 19%. Esses dados são até 2021. E aí vocês podem me perguntar, Verônica, o que torna o trabalho tão letal? 3 coisas que eu vou trazer aqui, e nós já falamos disso alguns episódios atrás, sobre empresas que adoecem, que é o burnout, a ansiedade e a depressão. Essas 3 causas e outras doenças psicossomáticas que se desenvolveram e se acentuaram ainda mais depois da pandemia por causa do excesso de trabalho. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque nas últimas semanas só se fala, do projeto de emenda constitucional da PEC, que altera a escala de trabalho de 6 por 1. 6 dias trabalhados por 1 dia de descanso. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário, isso tudo já foi discutido e você pode voltar a alguns episódios que vocês vão ver esses dados lá. Agora, o que eu queria trazer para vocês são dados que eu já trouxe em alguns episódios atrás também, quando a gente conversou com a Luciana, falando sobre empresas que adoecem, que os transtornos relacionados à saúde mental são responsáveis por uma parcela significativa dos afastamentos pelo INSS. Representa 38% de todas as licenças. Em 2023, o INSS concedeu 288.041 benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais e comportamentais.
o que representa um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior. E mais que isso, a taxa de absenteísmo relacionadas a doenças mentais no ambiente de trabalho tem sido uma preocupação crescente em muitos países. Já se fala sobre isso há muito tempo, está todo mundo discutindo sobre isso. Então, dados específicos podem variar conforme a região, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós trouxemos alguns dados globalmente, que estima-se que as doenças mentais estão entre as principais causas de absenteísmo, com algumas pesquisas indicando que até 40% dos dias de falta, né, ao trabalho em empresas podem estar relacionados a problemas de saúde mental. Aqui no Brasil, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e outras fontes, o absenteísmo relacionado a transtornos mentais como depressão e ansiedade tem refletido aumentos significativos, representando cerca de 30% a 40% dos afastamentos em algumas empresas. Nos anos anteriores, né, por exemplo, o estudo de 2023 revelou que 39% dos trabalhadores relataram ter faltado ao trabalho pelo menos uma vez nos últimos 12 meses devido a problemas de saúde mental. Então, esses números destacam a importância das empresas adotarem medidas para promover a saúde mental no ambiente de trabalho, como programas de bem-estar, suporte psicológico e um ambiente de trabalho saudável. Para outros dados, a gente vai trazer outras fontes de pesquisa, mas para além desses dados que eu trouxe aqui para vocês, vale a pena se questionar. As longas jornadas de trabalho, elas realmente são positivas? Porque eu trago dados também que... Deixa eu só procurar aqui. Eu trago dados também que essas longas jornadas, além de causar adoecimento, como a gente já falou, tanto adoecimento mental, problemas psicossomáticos, problemas vasculares, né, acidentes vasculares e problemas cardíacos, além disso, o comprometimento da entrega do resultado. As pessoas não conseguem se recuperar numa escala de trabalho de 6 por 1, dia de descanso. Às vezes as pessoas não têm nem as 8 horas de sono necessárias que precisam, né, para dormir e no outro dia se deslocar até o trabalho. As pessoas não têm... O cérebro ele não tem o tempo necessário para fazer esse descanso e aí a entrega fica comprometida. E isso traz outro dado alarmante que nós precisamos estar atentos. O aumento no consumo de tabaco ou do álcool, por exemplo, as dietas irregulares, porque a alimentação, a qualidade da alimentação também fica comprometida. Então, tudo isso são fatores que comprometem a entrega do trabalho. Eu me lembro que quando eu era CLT, uma das coisas que mais me incomodava era essa questão eu sempre tratava assim, que era uma venda de horas. Eu estava vendendo as horas. De modo que eu pensava assim, eu disse, poxa, se eu estivesse em casa, eu estava fazendo tanta coisa, mas eu tinha que estar lá no trabalho sem fazer nada, porque eu tinha vendido ali minhas horas. São 55 horas semanais, então eu tenho que ficar aqui essas horas. E isso me causava uma frustração e um aborrecimento muito grande. Então, hoje... a discussão pelo reajuste aí, pela redução da carga horária de trabalho, ela é uma discussão muito válida. E eu queria trazer mais uma informação aqui. Eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse podcast, se você ocupa uma posição de liderança, nós falamos aqui sobre o aumento do burnout, né, que é considerado uma doença, foi considerada uma doença do trabalho pela OMS. Então, eu queria te pedir para você observar ao seu redor, porque talvez você possa ser o estimulador ou a estimuladora do burnout de alguém. Mas isso só acontece porque nós estamos inseridos em um sistema de gestão por horas.
Horas de trabalho mede esforço e não resultados. Então, nós crescemos ouvindo isso, só que vários países já estão discutindo a necessidade de rever essa posição. Então, reveja também. O que mede resultados são números. Horas de trabalho mede esforços. E eu falar de novo, eu não estou dando a minha opinião pessoal aqui. Eu trouxe dados de institutos e instituições sérias e respeitadas. Então, com essa jornada de trabalho excessiva, como nós falamos aqui, as pessoas tendem a buscar fugas, né? Refúgio no álcool, no tabaco. E aí elas comprometem, de fato, a qualidade de vida. Elas, sim, mergulham numa espiral, né? Não se alimenta direito, não dorme direito, então fica até com a condição cognitiva fica comprometida, de modo que o resultado também fica comprometido. Então, o episódio de hoje foi um episódio solo, mas para trazer essas reflexões de acordo com esses números que foram apresentados aí. Então, vale sim a pena a reflexão sobre o assunto. E eu gostaria de aproveitar para deixar uma mensagem final para você que está no mercado de trabalho. Uma sugestão é: se qualifique e busque empresas e negocie não salário, mas tempo. Se qualifique de modo que o seu trabalho seja importante, porque tem muitas empresas necessitando de mão de obra qualificada e tem muitas pessoas que não têm a qualificação necessária para até negociar uma carga de trabalho menos excessiva, uma jornada mais leve de trabalho. Ah, Verônica, mas eu sou só um arrumador de estoque. Seja o melhor arrumador de estoque que você puder. Ah, mas eu sou um caixa. Seja o melhor caixa, o caixa mais premiado. Não importa a atividade que você exerça. Se qualifique. A internet fornece para a gente hoje uma quantidade de informações absurdas. A inteligência artificial ela veio para trabalhar como aliado na busca por informações. Então use os recursos que você tem para buscar informações e qualificar o seu currículo para você conseguir negociar melhores jornadas de trabalho. Muito obrigada pela sua participação. O Pode Ver fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê o like e comente.